Venceslau, você foi no ponto. É justamente o que me dizem algumas lideranças do PT. Gleisi vai ter de mudar de roupagem e de discurso. Ela tem agora um objetivo: falar com as bases do PT, falar com os setores mais pragmáticos e radicais do PT. Como ministra, é outra história. Ela precisa defender os integrantes do governo. Não dá para fazer um embate com o ministro da Fazenda, que foi, Irajá, muito elogiado por Luiz Inácio Lula da Silva. Disse que as críticas de Gilberto Kassab não são justas e que Haddad fez a reforma tributária e é um ótimo ministro da Fazenda. É isso, né, Uribe? Antes de qualquer coisa, muito boa tarde a você, a Luiz e ao Pedro. Uribe, o que a gente acompanhou agora foi esse aceno público, né, uma defesa do presidente Lula ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em meio a uma pressão política, como o Pedro comentava, né, vinda também ali, oriunda de um fogo amigo, né, já que muitos petistas, incluída a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, né, possível ministra da Secretaria de Governo agora nessa gestão do presidente Lula, o que a gente acompanha de fato é essa defesa do presidente Lula sobre essa agenda de Fernando Haddad. Diz inclusive aquilo que Haddad já tinha sinalizado, de que não haveria qualquer outro tipo de medida fiscal. Isso, de fato, abre um sinal de alerta, porque esse primeiro pacote apresentado pelo ministro Fernando Haddad, de revisões fiscais, ele não foi tão bem interpretado pelos agentes financeiros, não foi tão bem recebido. E o que a gente acompanhou, de fato, foi uma reação adversa por parte do mercado financeiro com essa apreciação da taxa de câmbio, né, com o dólar atingindo patamares de R$ 6,30 em meio a essas discussões, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista de política externa e essa possibilidade de, por exemplo, taxação do Brasil por parte dos Estados Unidos, que foi comentado agora pelo presidente Lula também, dizendo que se os Estados Unidos aplicarem qualquer tipo de taxação extra ao Brasil, o presidente adotaria aquele chamado princípio da reciprocidade, também adotando, portanto, tarifas contra os Estados Unidos, né, em importações de produtos vindos dos Estados Unidos. O que a gente acompanhou, na verdade, pode ser até uma reedição, Uribe, desse imbróglio que a gente acompanhou na última semana entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, né? Quando houve essa tensão envolvendo, primeiro, aquela crise dos refugiados, que culminou numa promessa de uma taxação mais ostensiva por parte de Donald Trump à Colômbia. Petro tenta resistir a essa pressão, tenta, de fato, mostrar que taxaria os produtos dos Estados Unidos também na Colômbia e foi obrigado a recuar porque não tinha, de fato, munição para comprar essa briga. Um último aspecto que eu considero relevante, Uribe, é essa mudança de discurso em relação ao Banco Central. Isso porque o presidente Lula adotava um discurso de confronto contra Roberto Campos Neto, colocando na conta, inclusive, da política monetária e de Roberto Campos Neto, uma possibilidade, desde o início do mandato, de que o Brasil crescesse aquém das expectativas. E agora esse discurso muda, mesmo em meio à decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central ontem, de elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. O presidente chancela essa decisão de Gabriel Galípolo, em dissonância, por exemplo, aquilo que dizia Gleisi Hoffmann, né? Ela publicou um tweet bastante grande ali ontem nas suas redes sociais, né? Uma crítica bastante ostensiva à política monetária, também eximindo Gabriel Galípolo. Mas o presidente Lula disse que Gabriel Galípolo vai conduzir a política monetária da melhor forma possível e criar condições para que a gente tenha uma taxa de juros menos elevada, mais baixa. Agora, criar condições para que a taxa de juros ela seja menor não é papel do presidente do Banco Central, e sim do governo, que teria, aí sim, que fazer uma arrumação fiscal para garantir ao presidente do Banco Central que pudesse fazer, conduzir a política monetária de uma forma menos contracionista, ou seja, começar um ciclo de redução da taxa de juros.